Hoje a história de Natal se resume na fuga para o Egito. A fuga para o Egito. Só o verso 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Querido Deus e eterno Pai, peço que essa história de Natal, verdadeira, verídica, ela possa nos edificar, nos fortalecer, nos abençoar, nos encorajar nesta noite. Fale a cada vida, fale a cada coração, nos abençoe e nos transforme através do poder da santa palavra. No nome de Jesus, amém. Você sabe que Deus é o único ser do universo que conhece o desconhecido. O futuro para Deus é como o passado. Para Deus não existe, nem passado e nem presente. Ou melhor dizendo, nem passado e nem futuro. É tudo presente. Deus, ele transcende o tempo. E ele conhece todos os fatos e a ordem de todos os acontecimentos. O mundo sempre atravessa a síndrome do medo no final de cada século. No final do século XIX, por exemplo, o mundo estava vivendo um período de muita prosperidade por causa da Revolução Industrial. Máquinas e grandes fábricas estavam trazendo prosperidade para as nações. Mas, ao mesmo tempo, os homens tinham medo do que iria acontecer no século XX. E eles tinham toda a razão para ter medo, pois em menos de 40 anos que o mundo havia entrado no século XX, o mundo assistiria a 2 grandes guerras mundiais. E assim também, os homens tiveram a síndrome do medo no final do século XX. E a maioria de nós estava aqui, no final do século XX. Em 1999, estávamos vivendo uma revolução também, mas era a revolução tecnológica. Mas o que iria acontecer a partir do ano de 2000? O que iria acontecer a partir do século XXI? Uma guerra nuclear? Ainda não. Uma guerra biológica? Aconteceu. O 11 de setembro veio e a pandemia da Covid-19 veio também. E desde então, o mundo em que nós vivíamos nunca mais foi o mesmo. Porém, não importa o que vai acontecer amanhã, mas não importa mesmo se estamos fazendo a vontade de Deus no dia de hoje. Quantos estão fazendo a vontade no dia de hoje? Romanos 8:38 diz: porque estou certo, eu tenho certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que é o futuro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus conhecia o futuro na vida de José, de Maria e de seu filho Jesus. Ele, o anjo, disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus conhecia o que José não conhecia. Deus sabia o que José não sabia. Deus conhecia o caminho dos magos que vieram do Oriente. Deus conhecia o plano de Herodes para matar o menino. Deus conhecia o Egito, para onde eles foram. Deus conhecia a morte de Herodes, que ainda iria acontecer. Deus sabia o tempo certo para que eles voltassem para Israel. Deus sabia sobre o reino de Arquelau. E Deus sabia também do retorno deles para Nazaré. E assim também, meus irmãos, Deus conhece todos os traços da nossa vida. E Ele vai se mover de acordo com o seu conhecimento. O que podemos aprender sobre a fuga do menino Jesus para o Egito? Primeiro, nós aprendemos: Deus cuida dos necessitados. No verso 12, e sendo por divina revelação avisados, os magos, em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. José, o pai adotivo de Jesus, nem sabia que Herodes queria matar o seu bebezinho, mas Deus sabia. José não sabia o caminho que devia seguir,
mas Deus sabia. Deus protegeu o menino Jesus das mãos de Herodes, mas aí você me perguntaria, por que Deus não protegeu todos os meninos abaixo de 2 anos de idade, que moravam na cidade de Belém de Judá? Justamente porque Deus conhece o futuro. Essas criancinhas morreram sim, por causa de Jesus Cristo. Não sabemos quantas foram, mas elas morreram por causa do Messias. Elas eram inocentes, elas foram mártires, e certamente elas foram para o céu. Porém, se tivessem vivido, tornar-se-iam adultas, perdidas e incrédulas, como foram seus pais, que até mandaram crucificar Jesus Cristo 33 anos mais tarde. Mas o que mais nós aprendemos? Ninguém se importou com Jesus quando ele nasceu. Quando ele nasceu, não havia sequer lugar para ele nas estalagens. Sua mãe precisou dar à luz no estábulo e no meio de animais. Quando Herodes o perseguiu, ninguém tentou protegê-lo, ninguém tentou avisá-lo. E quando ele chegou ao Egito, ninguém também o conhecia no Egito. Mas quando a princesa Diana, da Inglaterra, deu à luz ao seu primeiro filho, o príncipe William, o mundo inteiro ficou sabendo em questão de 2 horas. Ainda não havia internet, mas havia satélites. Em menos de 2 horas o mundo inteiro sabia da chegada do príncipe William. O menino nasceu em berço de ouro e protegido pelos melhores soldados da Inglaterra. Mas quando o príncipe da paz nasceu, não havia lugar para ele, ninguém tentou protegê-lo e ninguém procurou conhecê-lo. E a história se repete, Natal após Natal. A história se repete todos os anos, não há lugar para Jesus Cristo na vida das pessoas. Ninguém se importa com ele, com a sua vontade, com os seus desejos, com o seu plano. E os homens não procuram conhecê-lo de perto. Por conseguinte, não existe um pobre que Jesus Cristo não possa ajudar. Não existe um doente que Jesus Cristo não possa consolar. Não existe um necessitado que Jesus não possa amparar. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém, irmãos? Amém. Ele conhece todas as coisas. No dia que a irmã Roxane foi para os Estados Unidos, eu a levei para o aeroporto aqui de Ribeirão Preto, e ela quase não pôde voar. Parece que a companhia aérea havia cometido aquele crime chamado overbooking. Eles colocaram mais passageiros no avião do que o avião podia suportar, e a deixaram de escanteio, e ela estava triste com a possibilidade de que não poderia viajar naquele dia. E eu disse para ela: Roxane, eu vejo como bênção todas as vezes que eu chego no aeroporto e por alguma razão o meu voo é cancelado, eu aceito. Amém, irmãos? Eu aceito, porque eu sei que Deus está no controle. Deus não queria que eu fosse naquele avião, que eu estivesse naquele avião, porque Deus conhece o futuro. Amém, irmãos? Então todas as vezes que Deus cancelar os seus planos, levante as suas mãos para o céu e diga: aleluia, amém. Um chinês confucionista se converteu a Jesus Cristo, e aí ele contou certa história, que na verdade foi usada para a conversão dele. Um homem caiu dentro de um poço profundo, e ele tentou sair sozinho do poço, mas não conseguiu. Aí Confúcio viu o homem dentro do poço e disse: pobre homem, se pelo menos ele tivesse me ouvido, ele não estaria agora dentro deste buraco. E foi embora. Buda viu o mesmo homem dentro do buraco e disse: pobre homem, se pelo menos ele conseguisse chegar até aqui em cima, eu poderia ajudá-lo. E também foi embora. Então Jesus Cristo viu aquele homem dentro do poço e disse: pobre homem, e Jesus Cristo pulou dentro do buraco e salvou aquele homem. Amém, irmãos? Jesus é o único
que pulou dentro do buraco por nós. O único que foi para o Calvário e morreu no nosso lugar. Portanto, podemos dizer, meus amados irmãos, nesta noite, sem medo, ninguém se importou com Jesus, mas Jesus Cristo se importou com todos nós. Deus se importou com Jesus, Deus o Pai. Antes da viagem para o Egito, Jesus havia recebido ouro, incenso e mirra das mãos dos 3 magos. Acho que eram 3 magos, né? A Bíblia não diz quantos. E sem dúvida, esses bens materiais ajudaram na manutenção da família de Jesus no Egito, durante o tempo que eles ficaram no Egito. Além do mais, José era um exímio carpinteiro, onde ele estivesse, o seu serviço era necessário. A Bíblia ensina que Deus se importa com aqueles que não têm ajuda de outros lugares, especialmente viúvas e órfãos. Quando Dona Gessi, uma preciosa irmã de nossa igreja mãe, perdeu seu marido, ela ficou sozinha, com 33 anos de idade, e ela já tinha 7 filhos, sem emprego e sem qualquer ajuda financeira. Eles tinham acabado de chegar da Bahia. Hoje, depois de alguns anos, Dona Gessi pode dizer que Deus foi o seu juiz, e os seus filhos, 7 filhos, podem dizer que Deus foi o pai deles. E Deus sempre teve um carinho especial pelas viúvas e pelos órfãos. Salmo 68, verso 5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Lembre-se, quando ninguém mais se importa com você, Deus se importa. E Ele nunca vai tirar os seus olhos de sobre a sua vida. Hebreus 13, verso 6 diz: E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos sendo preparados nesta noite para adentrarmos o próximo ano que está chegando. Em segundo lugar, Deus controla o incontrolável. Verso 13: Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja que estava tudo no futuro. Deus já esteve lá no futuro. Amém, irmãos? Deus já esteve lá. E Ele sabe de tudo que vai acontecer. O homem não tem controle nem sobre o próximo segundo. O homem não tem controle nem sobre o próximo minuto. Mas Deus tem. Eu e você não podemos garantir o dia de amanhã, mas Deus pode. Primeiro, Herodes, inimigo, ele foi um homem incontrolável. A Bíblia diz que Herodes, ele era um edomita. Ele não era judeu. Ele era o rei dos judeus, mas ele não era judeu. Ele era primo dos judeus. Os edomitas eram filhos de Esaú, que foi irmão de Jacó, e sempre houve inimizade entre os edomitas e os judeus. Ele era incontrolável, e apesar de velho em idade, sabendo que em breve iria morrer, ele não queria entregar o seu trono, o seu reino para outro. Ele não queria competição, então ele mandou matar todas as criancinhas abaixo, criancinhas homens, abaixo de 2 aninhos de idade, tentando com isso pegar também o Messias. Sabendo que o Messias havia nascido em Belém de Judá, mandou matar todas as criancinhas daquela cidade, na esperança de estar matando também o Messias de Israel no meio delas. Você já percebeu que nós vivemos em dias de homens incontroláveis? Não controlam a sua violência, não controlam a sua língua, não controlam a sua ganância financeira, não controlam o seu apetite sexual. Porém, o que os homens não sabem é que Deus, Ele pode colocar um ponto final na sua falta de controle a qualquer hora do dia ou da noite. Certo dia, um pai muito orgulhoso, e eu diria até certo ponto prepotente, me levou para o seu escritório e me mostrou os diplomas de seus filhos, que já haviam se formado da faculdade. E ele disse: meus filhos vão ser ricos,
Meus filhos vão ser pessoas importantes. Veja só tudo que eles já conquistaram na vida. Alguns meses depois, eu fui chamado à casa daquele pai, depois da meia-noite, para separar uma briga corporal entre ele e seus filhos. Aí ele olhou para mim, chorando, e disse: pastor, hoje eu me sinto um homem diminuído. Eu respondi para ele: pai, é sempre assim que você deveria estar se sentindo. É sempre assim que você deveria estar se comportando diante de Deus, um homem diminuído e não um homem prepotente. Amém, irmãos? Não é um diploma que vai garantir o caráter e a vida de seus filhos, mas se eles estão andando no caminho de Deus. A Bíblia diz: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E Herodes foi um homem incontrolável, mas Deus é um Deus de controle. Deus tem o controle do futuro e sobre o futuro. Deus controlou Herodes e a sua habilidade de ferir, fazer mal ao menino Jesus. Deus controlou e Deus tem controlado todos os acontecimentos do mundo até os dias de hoje. Nada foge ao controle de Deus. Alguém diria: se Deus tem o controle do mundo nas mãos, por que Ele deixou o mundo chegar ao ponto que chegou? Porque o mundo é como o rei Herodes, incontrolável. Mas os acontecimentos do mundo pertencem a Deus e não pertencem aos homens. Em Daniel 4:32, o rei Nabucodonosor perdeu o seu reino. Por quê? Porque ele não deu glórias a Deus. Lemos: serás tirado dentre os homens, e ele foi. E a tua morada será com os animais do campo, e ele morou com os animais. Far-te-ão comer erva como os bois, e ele comeu capim, feito cavalo. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti, e ele ficou assim insano por 7 anos. Até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No final dos 7 anos, Deus devolveu-lhe o juízo, a capacidade de raciocínio, e ele acordou no meio dos animais, no meio do pasto. Ele se deu por conta que ele foi humilhado por 7 anos, porque não deu glórias a Deus. Daniel 4, verso 3 diz: o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Isso quer dizer geração passada, geração presente, geração futura. Deus está sempre no controle. Deus tem sempre o poder. Nesta noite, Deus tem o controle sobre o futuro, porque Ele já esteve lá. E Deus cuidou do futuro de seu filho, e Ele pode cuidar do nosso futuro também. E em terceiro e último lugar, aprendemos: Deus nos revela o futuro. No caso de José, Deus revelou o futuro através de um sonho especial. E quero que você saiba, sonhos eram meios de comunicação entre Deus e os homens do passado. Nem todo sonho vinha de Deus. Deus mandava que os sonhos fossem provados. Mas observe a obediência completa e imediata de José. Primeiro, Deus só revela o necessário. Deus não fica de prosa e nem de bate-papo. Ele só revela o necessário. Verso 13: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga. Por que Deus já não disse para José o tempo exato que ele ficaria no Egito? Porque Deus já não o avisou que Herodes iria morrer e um tal de Arquelau seria o seu substituto? Porque Deus sempre revela o necessário. Assim como a especulação faz mal para a economia de uma nação, a especulação faz mal para a nossa vida espiritual. Eu e você não estamos na igreja para ficar adivinhando o que Deus vai fazer, nem para ficar buscando mistérios que Deus não nos revelou. Nós estamos na igreja para seguir o que já sabemos, para fazer o que Deus já nos mostrou. Amém, irmãos? Nossa igreja não é lugar de especulação.
Nós vivemos do que já sabemos e não do que não sabemos. A religião, ou a pessoa que mexe com os mistérios não revelados, torna-se uma pessoa confusa. Deus só nos revela o necessário. Veja, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E você sabe que uma lâmpada, ela ilumina apenas conforme nós vamos andando. Ela não ilumina o caminho inteiro de uma vez, mas conforme nós vamos caminhando na vontade de Deus, na presença de Deus, Ele vai nos revelando a sua vontade. Amém, irmãos? E daqui a pouco nós estamos velhos, nós já estamos andando de bengala, e nossos filhos e os nossos netos servindo a Deus. Amém, irmãos? Deus também se revela através da Bíblia Sagrada. Veja o verso 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Veja então que Deus se preocupou em cumprir a sua palavra escrita. Deus sempre esteve preocupado em cumprir a sua palavra escrita. Por exemplo, o profeta que profetizou a fuga de Jesus para o Egito foi o profeta Oséias, em Oséias 11, verso 1. E você sabia que na primeira vinda de Cristo, Cristo cumpriu mais de 300 profecias do Velho Testamento a respeito dele? Então eu lhe digo, se mais de 300 profecias foram cumpridas na primeira vinda, quantos acreditam que as outras profecias da segunda vinda também serão cumpridas? Na íntegra. Muitas pessoas gostariam de receber, preste atenção nisso, uma revelação direta de Deus. Não, eu não quero uma revelação através da Bíblia. Eu quero que Deus fale pessoalmente comigo. Eu quero que Ele me revele a sua vontade, da mesma forma que Ele revelou-se a José. Mas o que faz essas pessoas pensarem que elas vão obedecer uma revelação direta de Deus, quando não estão obedecendo a revelação escrita? Tudo que nós precisamos saber sobre o amanhã já se encontra na Bíblia Sagrada, já se encontra neste livro. Mas agora o que eu vou lhe dizer é impactante. Você sabia que a Bíblia, a palavra escrita, ela é mais poderosa, ela é mais importante do que a própria voz audível de Deus? Se nesta noite eu lesse a Bíblia e Deus usasse o pastor Carlos para falar comigo, ou melhor ainda, se Deus falasse diretamente comigo e eu ouvisse a voz de Deus, entre a voz de Deus e a palavra escrita é mais importante. Quem diz isso? A própria Bíblia. Veja comigo, talvez você nunca tenha tentado para isso, mas está em 2 Pedro 1, versos 16 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos, os apóstolos, vimos com os nossos olhos a sua majestade, porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: eles ouviram a voz de Deus: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então os apóstolos, eles viram Jesus, eles ouviram a voz de Deus. E apesar de terem visto Jesus,
de terem ouvido a voz de Deus, agora eles vão dizer: mais importante ainda é a palavra escrita, mais importante ainda é a palavra registrada, mais importante ainda é o que Deus nos deixou para sempre. Amém, irmãos? Veja o que vem a seguir: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nesta noite eu não posso garantir que aquela voz é de Deus, eu não posso garantir que aquele sonho veio de Deus, mas eu posso garantir: este livro veio de Deus. E é este livro que vai dirigir nossas vidas. Amém, irmãos? Isso quer dizer que o aspecto mais importante da fuga de Jesus Cristo para o Egito não foi o sonho de José, mas sim a profecia de Oséias, que foi cumprida. E por isso Pedro disse: e temos muito firme, porque não muda, amém, irmãos, a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos. Então, vamos entrar no próximo minuto, no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês e no próximo ano, confiando e obedecendo ainda mais a palavra de Deus. O Egito representa o mundo na Bíblia. Assim como Jesus, nós também estamos passando uma temporada neste Egito, né? Mas em breve seremos tirados daqui, de uma forma ou de outra, seremos tirados daqui. Enquanto isso, lembre-se de que Deus cuida dos necessitados, Deus controla o incontrolável e Deus nos revela o futuro em sua palavra. Você sabe quanto tempo um pregador passa preparando um estudo, preparando um sermão? Entre 8 a 12 horas. Cada estudo, cada sermão que você recebe aqui deste púlpito, em geral, o pregador gastou de 8 a 12 horas preparando aquele banquete, preparando aquele jantar, ou aquele almoço que seja, ou aquele café da manhã, para as pessoas que estão na igreja. E apesar disso, a maioria não valoriza, não aproveita, não se delicia, não recebe os nutrientes, e as vitaminas, e os minerais, tão necessários para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho uma certa inveja de você. Se Deus permitisse, eu gostaria de estar no seu lugar e de ser pastoreado, ao invés de pastorear. Isso aconteceu uma vez comigo, foi no ano de 2004. Eu já estava no ministério, né? Há 10 anos. 10 anos. Deus já havia nos dado 2 igrejas em 10 anos. Amém, irmãos? Deus já havia nos dado o TBM Mãe e o Templo Batista Ebenezer no Jardim Novo Mundo. E eu estava partindo para a nossa 3ª igreja na cidade de Londrina, no Paraná. E eu disse para minha esposa: eu estou cansado, eu preciso de um pastor, eu preciso de uma igreja, eu preciso me assentar, e eu preciso receber, e eu preciso de alimento. E então nós fomos para a primeira igreja batista de Londrina, pastor Glênio. Ninguém me conhecia. Não, deixe-me fazer uma ressalva, todos me conheciam. Pastor Rômulo, Éden Ribeiro, da BBN, né? Na época era a rádio
de rede difusão bíblica. Eu já era muito conhecido em Londrina. Mas eu disse para Raquel, não diga para ninguém quem nós somos. A igreja era muito grande, então nós fomos para o mezanino. Hoje eu acho ruim, quando a igreja está vazia, as pessoas vão para o mezanino. A menos que tenham crianças pequenas, né? E queiram ficar lá em cima por causa das crianças. Mas mesmo assim, eu não gosto de pessoas no mezanino quando a igreja está vazia. Eu acho que todos deveriam primeiro preencher os bancos de baixo. Amém, irmãos? Desculpe, é que eu estou me sentindo muito à vontade hoje à noite. E então, eu fui para o mezanino, mas a igreja lá era imensa, ela era grande. E eu fiquei lá anonimamente. Só os irmãos que ficavam na recepção que nos davam alguma atençãozinha. 3 meses frequentando aquela igreja. Eu chorava durante os cultos. O pastor pregava e eu me deliciava do sermão. Se eles fizessem apelo, eu estava lá na frente. Eu era pior que o Nicolas, ou melhor que o Nicolas. Eu não perdia um apelo sequer. A palavra cerrava o meu coração. Amém, irmãos? Eu fui pastoreado. Aí na última semana eu disse, agora eu vou me apresentar para o pastor. Aí eu fui até a ele, me apresentei. Você é o pastor Rômulo? Sim. Quero agradecer, por 3 meses eu fui a sua ovelha, você nem soube disso. Eu fui muito abençoado, muito edificado, eu estou fortalecido. E agora eu vou começar nosso ministério em Londrina. E em menos de 1 ano e 8 meses, nós já tínhamos uma igreja com mais de 120 pessoas. Já tínhamos um prédio. Algo que eu creio que nunca mais vai acontecer, mas aconteceu naquela cidade. Então, você que é ovelha, você que está sendo pastoreado, aproveite. Aproveite, não reclame. Faça o melhor desta oportunidade que você está tendo. E vamos realmente permitir que depois da nossa família, e eu estou falando da família imediata, porque os outros não são família, se tornaram parentes. Mas a nossa família imediata, depois dela, permita que a igreja seja a sua família mais importante.